queridos, estamos iniciando o nosso último módulo do curso, tá? Tem gente atrapalhando ou falando com o marido durante a aula ali, tá? E nesse módulo de escatologia, só nos restam 2 aulas para o assunto. Na verdade, todos os 10 assuntos da teologia sistemática, os 10 principais, tá? São muito amplos mesmo, tá? E em todos houve um resumo, tá? De modo que eu procurei fazer da seguinte maneira ao longo do curso: aquelas doutrinas mais palpitantes e mais, eu não quero dizer mais importantes, porque todas são importantes, tá? Que estão mais relacionadas com o nosso tempo, que nós estamos mais envolvidos com questões do nosso tempo, como a doutrina da salvação, a doutrina de Cristo e a doutrina de Deus. Essas 3, eu procurei dar um maior tempo, então foi um material maior. Também nós tivemos mais aulas sobre isso, sobretudo foram essas 3 foi basicamente o mesmo número de aulas, algumas com 5 ou 6 aulas, tá? Então, aqui em escatologia, eu estou resumindo, vai faltar muita coisa, tá? Mas faz parte também. Então, foi apenas com 4 páginas a apostila. Espero conseguir nessas 2 aulas vencer esse material aí, tá? Expor, melhor dizendo. Bem, então vocês vão perceber, aqueles que estão juntando as apostilas, que a apostila anterior terminou na página 81. E não na 82, mas eu coloquei aqui 83, porque lá na apostila número 9 tem 2 páginas 76. E eu tentei consertar em casa, né, para as próximas impressões, não consegui. Tentei, abri outro arquivo, copiei, botei no outro arquivo, apaguei o antigo, numerei de novo. Tá bugado o meu Word, não sei o que aconteceu não. Vou ter que fazer isso em outro computador e tal. Então, na verdade, da primeira página até aqui são 86 mesmo. Bom, aqueles que têm as apostilas aí. Vou mandar todas as apostilas, porque pode ser que alguém queira guardar, que não tenha guardado. Vou mandar todas elas no grupo, tá bom? E aí também quem quiser imprimir tudo, fica à vontade, tá? Vamos lá. Então, a escatologia é uma parte da teologia e da teologia sistemática que estuda os últimos acontecimentos. Escatos, ou escaton, significa fim. Então é o estudo do fim, tá? E nós dizemos que é o estudo das últimas coisas, individualmente e generalizadamente. Então é o fim do mundo, é estudado na escatologia. O fim dos indivíduos, seres humanos e dos anjos, também é estudado na escatologia, tá? Para onde o homem vai quando morre? Quer ele seja salvo, quer ele seja perdido. Isso é tema da escatologia. O que vai acontecer com os anjos pecadores? Hoje, né? Não sei o que é que está vendo. O que vai acontecer com os anjos pecadores, né? Com os demônios? No final de tudo, também é assunto de escatologia, tá? No segundo parágrafo, eu coloquei aí que escatologia, no campo das ciências biológicas, né? Também existe essa ciência lá, a escatologia, esse assunto, melhor dizendo, escatologia. E a palavra, como significa estudo das últimas coisas, na ciência a escatologia é o estudo dos excrementos, xixi, cocô e por aí vai, porque aí são as últimas coisas, tá? E eu vi uma vez só num dicionário, também nem lembro onde eu vi, que escatologia também tem relação com a pornografia, pode ser usado em relação à pornografia. Mas eu só vi uma pessoa falando isso até hoje. Era um cara que estava falando sobre pornografia, e é um termo muito técnico. É uma palavra de fundo de gaveta, entendeu? Que caiu no desuso. Mas pode ser também. Eu não coloquei aí porque eu não lembro a fonte, tá? Mas pode ser também. Então, de maneira geral, escatologia é o estudo das últimas coisas. Na teologia, dos últimos acontecimentos. Na ciência biológica, ou na ciência biológica, o estudo dos excrementos. E também, em alguns contextos, tem relação com a pornografia, tá? Em segundo lugar, coloquei que o mundo caminha para o fim e recomeço, tá? Então,
quando Deus puniu o ser humano pelo seu pecado, ele não deixou, ele sabia todas as coisas. Eu não acredito, como os calvinistas acreditam, que Deus tinha planejado o pecado, que fazia parte dos planos de Deus, e não somente dos planos, mas também dos decretos divinos. Eu não acredito, tá? Se alguém acredita, eu respeito, tá? Também peço que respeite minha opinião. Eu acho que vocês não acreditam não, né? É demais para mim, tá? Deus seria uma espécie de fantoche, né? Ou de sabotagem, né? Deus... que esse negócio de calvinismo e arminianismo, eu só fiquei mais ciente desse assunto no curso, porque para mim não me importava não. Se eu podia estar convivendo arminiano, leigo, né? Sendo arminiano, mas e se fosse calvinista e certas coisas que eu escutava, não, isso aí não concordo não, que vinha do calvinismo, né? Entendi. Algumas coisas. É porque geralmente as igrejas arminianas no Brasil, elas não atentaram para o ensino da doutrina arminiana, tá? Então dormiram num ponto. Eu acho que deveria ter havido mais, mas você pode ali, por favor, pedir silêncio à turma? Pode ser? Você que é uma autoridade aqui na igreja, professor. Se não chegar na dica, tá correndo ali. Só pedir para atrapalhar. Né? Eu vou lhe esperar. Quando voltar. Pois bem. Então, quando o homem pecou, Deus já sabia, porque ele sabe de todas as coisas, e ele não deixou barato, entendeu? Ele prometeu já que enviaria um Salvador, e aí foi dando pistas de como seria esse Salvador. A gente viu isso no módulo 5, né, de Cristologia, e Jesus veio uma vez, e ele cumpriu seu ministério aqui na terra, está para voltar. De modo que, como eu já coloquei outras vezes no quadro, se a gente pudesse resumir a mensagem do Antigo Testamento, vocês lembram? Uma frase só. Como é que seria? Vocês lembram? Ele vem. Jesus virá. É isso mesmo. E a do novo? Ele voltará. Jesus veio e voltará. Exatamente. Então, de maneira bem resumida, assim, né, a grosso modo mesmo, essa é a mensagem bíblica, tá? E ele já veio uma vez, agora nós estamos esperando que ele retorne, tá? E veja só, a palavra de Deus fala que o primeiro mundo, né, houve um primeiro fim de mundo que foi nos dias de Noé e foi por meio da água. E o próprio Senhor relaciona a segunda vinda dele com o final do primeiro mundo, tá? Porque ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será com a vinda do Filho do Homem. Aí ele diz, os homens naquele tempo estavam casando e dando-se em casamento, isto é, vivendo a vida normalmente, né? E quando de repente veio o dilúvio, levou a todos. Ou seja, o dilúvio levou aqueles que não deram atenção à pregação da palavra, porque Noé era pregador. 2 Pedro 2,5 diz isso, Noé era pregador da justiça. Então, enquanto ele pregava pregos para construir a arca, ele também pregava falando, vai vir um dilúvio, uma condenação divina. Quem quiser salvar tem que entrar aqui. Tá ficando besta, né? Então, enquanto a igreja também está anunciando que Jesus vai retornar, muita gente está vivendo a sua vida como se isso não fosse verdade. Ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro diz assim, que no fim dos tempos os homens serão zombadores, dizendo, cadê ele, né? Cadê que ele vai voltar? E não é isso mesmo que acontece? O pessoal fala, não, desde que minha avó era menina, ela ouvia dizer que os crentes dizerem que Jesus vai voltar, minha mãe se criou, eu me criei, tu criando meus filhos, até agora nada. Pois é, a Bíblia já fala sobre esses zombadores, tá? Não, deu não. Passa para ele, por favor. Obrigado. Boa. Tá?
Só que agora o mundo não terá mais seu fim por meio da água, mas pelo fogo. Lembram que Deus disse, isso nunca mais vai acontecer, e aí colocou o arco-íris como um sinal visível, né? E aí disse, ó, cada vez que tiver chuva, eu vou colocar esse arco para lembrar, entre aspas, né? Para nos lembrar, na verdade. E a Bíblia fala de alguns sinais. Não adiantou muito não, mas tudo bem, né? Vamos caminhar. A Bíblia fala dos sinais da consumação dos tempos, tá? Eu coloquei alguns aí, coloquei 24, que eu só tirei de 2 passagens bíblicas, mas tem muitos mais, tem centenas de sinais, tá bom? Então vamos lá. Eu só tirei aí de Mateus 24 e 2 Timóteo capítulo 3. Mateus 24 Jesus fala sobre os sinais, vamos dizer assim, no mundo todo. E 2 Timóteo 3, Paulo fala sobre como as pessoas serão nos últimos dias, tá? Irmãos, vejam só, a expressão últimos dias é uma expressão comum no Novo Testamento. Ela se refere ao período depois que Jesus foi para o céu até ele voltar. Então é praticamente um termo técnico. Para a gente, últimos dias, quando a gente diz assim, eu lembro quando você estava organizando a conferência, né, de louvor, olha, são os últimos dias para o primeiro lote, para o segundo lote. Últimos dias eram 5 dias, 3 dias, né? Mas quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, é esse período amplo. Então até Jesus, esse período começou quando Jesus foi para o céu. E só vai ser concluído, vamos dizer assim, quando Jesus voltar. Isso tudo é chamado de últimos dias. A ideia bíblica é, quanto mais o tempo passa, mais estes sinais bíblicos vão ficando maiores. Por exemplo, Jesus falou sobre terremotos. Cada vez que o tempo passa, mais tem terremoto. Não permanece com a mesma quantidade, não. O número de terremotos aumenta, de maremotos, mas quem fala mais é Lucas isso. Você não vai encontrar isso nessa lista aí. Mas está em Lucas 21, se não me engano. Tá? Boa. Tá bom? Então vamos dar uma olhada nessa lista aqui de sinais, para ver se nós estamos vendo isso se multiplicar mesmo, tá? Queria que cada um dissesse um sinal, pode ser? Me ajudassem na leitura, começando com Borges. Primeiro é o surgimento de falsos cristos. Mateus 24, 5. Tem o Henrique Cristo aqui no Brasil, mas tem outros. E tem outros a nível internacional também, tá? Vocês podem procurar um documentário que existe do Discovery Channel sobre pessoas que dizem ser Jesus. Então tem um cara nas Filipinas. Geralmente esses caras são ricos, já viu? Geralmente são ricos. Mas tem uns que não, tem um que vive assim, com pouca grana. Aí tem alguns nos Estados Unidos, tem outros lá do Oriente. Pessoas que dizem que são Jesus, tem outro que diz que é a reencarnação de Jesus. Como se ele não tivesse ressuscitado, né? Ou tivesse ressuscitado e morrido novamente, né? Eu vi recentemente um comentário de um pastor adventista, eu não lembro o nome dele não é muito famoso não, dizendo que, na verdade foi um vídeo, um trechinho de um vídeo, ele dizendo assim, que pegou um voo ao lado de Henrique Cristo. Você viu isso? Você viu? Aí o pastor foi muito bondoso com o Henrique Cristo, dizendo assim, que conversou com ele, perguntou se ele era Jesus, ele disse que era, não sei o quê. Aí o pastor disse assim para a igreja, né? Irmãos, aquele homem é um lunático. Ele tem gente que acha que ele é profeta, não sei o que, não, ele só é maluco. Que brincadeira. O que você achou? Cheio de brincadeira. O primeiro cara a levar Henrique Cristo para a TV foi Ratinho na época, né? Que ele, na época tinha um programa de TV no Paraná, levou o Henrique Cristo, aí foi quando o Brasil todo começou a conhecer Henrique Cristo, né? De besta não tem nada. Bem, tem mais 23 aí. Pode ser, Nicolau? Aumento das guerras internacionais.
salvação aos cristãos. Júnior, por favor. Quatro. 4. Apostasia. Tá, pronto. Vamos lá, Gilmar. Mas apaixonado, Júnior? Tá namorando na hora da aula? Deixa pra depois. Sim. Muitos falsos profetas. 6. Aumento da maldade e esfriamento do amor. Cadê o Cristo? Bora, Fê. Tá. Sinais no céu. Falsos egoístas. Pessoas. Pessoas egoístas. Vitor, Pessoas gananciosas. vamos recomeçar, por favor. Pessoas arrogantes. Pessoas blasfêmias. Pessoas obedientes aos pais. Pessoas ingratas. Pessoas malvadas. Pessoas sem amor para com a família. Rancorosas. Pessoas caluniadoras. Pessoas descontroladas. Cruéis. Inimigas do bem. Traidoras. Inconsequentes. Narcisistas. É. Pessoas com aparência religiosa. Aí eu... E muitos outros sinais que vemos todos os dias se cumprindo. Narcisista é aquela pessoa que só pensa em si, né? Narciso, que só ele é belo e tal. Então veja que o número dos sinais tem se multiplicado realmente. Desde o surgimento de falsos cristos até os sinais no céu. Sinais no céu são questões astronômicas mesmo, tá? Número de eclipses, número de cometas, sinais de às vezes a lua. Quando eu era criança só tinha 4 luas. Tem mais? Só tinha 4 luas. Mas tem mais? Tem mais. Hoje tem quando eu era criança só tinha a minguante, crescente, nova e cheia. Agora tem a lua de sangue, lua de prata, super lua. Não viram não? Que são fenômenos que dá para ver ela maior, né? A super lua. Eu tenho uma lunetazinha na minha carabina lá em casa, agora eu já fixei ela na carabina. Agora eu tenho que mirar como se eu estivesse atirando na lua, né? Para poder ver. Quando a lua está muito bonita, aí eu olho com a luneta assim, nossa, bonito mais. Não tem um binóculo, né? Minha carabina é de chumbinho, tá, gente? Só para vocês não escandalizarem. Esse ano é de chumbinho, tá? Ainda tem a quarta enquanto e quarta enquanto. Mas é o nome completo, é como se fosse segunda e segunda-feira, entendeu? A minguante, crescente, nova e cheia, as 4 luas. Então, isso são sinais no céu também, tá? E essa lista de pessoas que Timóteo já tinha que pastorear no primeiro século, hoje está cada vez pior. Isso aqui são as pessoas que Timóteo tem que lidar também dentro da igreja, tá bom? Deixa eu ver como é que começa. Egoístas, gananciosos, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, malvadas, sem amor para com a família. Não pensam na família. Não pensam na família. Rancorosas. Eu coloquei rancorosas no texto bíblico que diz assim: incapazes de perdoar. Diga, irmão. Eu peguei a tradução aí. Não sei se você falou essa parte dos critérios dos homens e dos anjos. Sim. O que seria essa parte dos anjos? Os demônios. Ah, Os demônios. Tá? De nada. Você é a pessoa que mais esperou por esse modo. pena que só são 2 aulas. Fiquei triste por isso. Pena. Mas esse material vai ser ampliado aí. Tá? Bem, então o número de pessoas assim que acham que está tudo bem e ser crente assim é cada vez maior. Eu me consultava com um psiquiatra que é crente e ele também é conselheiro. Ele é um senhor de quase 70 anos e crente há muitos anos também. E a gente estava conversando, quando a gente descobriu que era crente, né, um descobriu que o outro era crente, a gente começou a conversar sobre questão de igreja e tal. E ele disse assim: olha, Bruno, eu faço aconselhamento também, né? E existem vários métodos de aconselhamento, né? Existe o método indutivo,
né, que o conselheiro não diz, faça isso, né? Vai dizendo, a pessoa, ele tem que levar o aconselhando a tomar uma decisão. Esse não é meu método, tá? Não é o meu método. O meu método é mais pontual. Dizer, não, se fosse você não fazia isso não, faria isso não. Aqui a colar é que eu não opino, tá? Bem, mas eu não sou conselheiro como ele é, certo? E ele disse assim, que uma vez, entre tantos casos que ele aconselhou, tinha uma senhora que ele estava aconselhando e os problemas de saúde dela eram devidos ao rancor que ela tinha com o marido, tá? E aí ela chamou o marido de todos os nomes possíveis e não possíveis. Sabe aquelas 7 palavras que Cris diz no seriado que não podem ser ditas na televisão? Que ele diz, às vezes meu pai chama minha mãe de número 3, número 4, às vezes meu pai responde número 5, número 1. Aquele seriado Todo Mundo Odeia o Cris, tá? Quem não conhece, conheça, porque é bom, é engraçado. E depois que a mulher jogou os cachorros, né? Botou pra fora o ódio que tinha pelo marido e tal. Aí ele foi aconselhando e ele disse, olha, a senhora só vai começar a melhorar quando perdoar seu marido. Mesmo que a senhora não queira mais ele. E aí ela disse, perdoar meu marido? Eu não vim aqui para isso. Eu quero remédio, eu quero que o senhor me cure. Não, mas não tem como. Isso aí, a sua cura é como um rio. Para a água continuar fluindo, tem que tirar essa pedra que está no meio aí, está impedindo a água passar. Não. Então a gente encerra por aqui. Não vou perdoar meu marido. Ele disse, não, eu não tenho como continuar com a senhora. É um passo por vez. Não tem como pular essa etapa. Entendeu? Realmente, irmãos. E ela foi embora e nunca mais voltou. Tá? Infelizmente. Desculpa, o rancor é como a inveja, né? É pior para quem sente. É pior para quem sente, é verdade. O rancor é similar à inveja. Não se preocupe quem tem inveja, porque a dor é maior. Não é porque tem gente, não, porque estou com inveja de mim. Não, é que não se preocupe com a inveja, porque a inveja dói mais do que sente. Hernando dizia Lopes uma vez num sermão, disse assim, que a pessoa que guarda rancor, quando ela vai aceitar, a pessoa que ela odeia está lá do lado. E aí, vai? Tá bem? Morreu, mas passa bem, como diz aquele repórter, né? Seja bem-vindo, paz. Agora tem uma história que conta que alguém foi fazer uma visita a uma pessoa. Aí a mulher disse, espere aí, pastor, que o cachorro chega daqui a pouco. Não, espere aí, pastor. Espere aí, o cachorro está chegando. Aí o pai, assustado, foi logo se afastando. Né? O cachorro está chegando, foi logo se afastando. Disse nada do cachorro chegar. E ela disse, não, cachorro. Mas o senhor quer conhecer a casa do cachorro? Aí o pai, onde é? Não, lá atrás, vamos lá atrás do sorvete. Aí foi no quarto, aí o pai disse, mas aqui o cachorro mora aqui. Sério, o cachorro fica aqui. Quando foi, chegou o marido. Pronto, o cachorro chegou aí na porta, vai falar com ele, disse, o cachorro? Olha, teu pai não deixa a cara dele. O cachorro que eu vou falar, ele disse, o cachorro tá aqui. Vamos perguntar o título, porque senão a gente não resolve os problemas, de jeito nenhum. Então, os provérbios bíblicos dizem, né, que o coração alegra formoseia o rosto, mas também Davi fala num dos salmos, eu não lembro se é no 51, eu acho que é, mas não tenho certeza não. Vocês me ajudem, por favor. Como diria o Marcos, me ajude se eu estiver certo, né? Quando eu calei, meus ossos 51. apodreceram, é no 51 mesmo, né? Enquanto eu calei, que é Davi falando sobre o pecado com Batseba, né? E o pecado, o rancor é um dos pecados, né? É pecado. A pessoa não tem paz, porque é como quem carrega uma pedra aquela bola de ferro na perna, na verdade, né? Enquanto a gente não perdoa, a gente não é livre, tá? E eu sei que na idade em que todos estamos aqui, com certeza a gente já deve ter sido humilhado por alguém, tá? Então, uma vez eu fazia alguns cursos que eram só de áudio, né? Eu não tinha contato com o professor, tem professor até que já tem morrido, porque os áudios eram gravados, tá? E ele falou assim do caso de uma menina que relatou para ele, um pastor, e a menina relatou para ele: o dia que meu pai morreu, o dia que eu enterrei meu pai, foi o dia mais feliz da minha vida. O pai abusava sexualmente dela, e aí ela cresceu, saiu de casa, nunca conseguiu perdoar o pai.
e foi viver a vida dela. Aí o pai foi envelhecendo, porque essas pessoas pensam que não vão envelhecer, né? Pensam que não vão ficar frágeis e tal. Todo abusador é assim, pode prestar atenção. E outra coisa também, não existe pedófilo com menos de 40 anos, tá? Todo pedófilo tem mais de 40 anos. Pode prestar atenção. Se tiver um ou outro, é exceção. Porque depois dos 40, a cabeça do homem muda, tá? A cabeça do homem muda. Então aquele desejo que o cara conseguia reprimir, depois dos 40 ele diz, agora eu vou liberar geral. Pode prestar atenção. Estuprador não, existe estuprador jovem. Mas pedófilo só existe com mais de 40. Pode prestar atenção, tá? Enfim, então ela disse que não chorou no enterro do pai. Mas quem estava morta era ela, né? Ela que estava morta. Difícil, cara. Sem emoção, né? Pois é, e aí ele disse que algumas pessoas perguntaram para ele assim, pastor, onde estava Deus enquanto eu estava sendo abusada? E aí ele disse, é uma pergunta fácil de responder? Não, é difícil, né? Difícil, sobretudo para quem nunca foi abusado. Estava no mesmo lugar que ele se encontrava quando ele entregou seu filho para perdoar os seus pecados. E tem coisas que a gente não consegue explicar, que Deus permite pela sua grande sabedoria, mas Deus não é o culpado disso. O calvinismo diz que é. Diz que não é Deus que não é o culpado, mas foi que Deus decretou. Eu tive um professor que disse assim no seminário, um homem estuprou uma filha. Na verdade ele ainda disse a frase errada, ele disse, um pai estuprou uma filha, né? Deus permitiu isso? Ele falou, não, Deus decretou isso. Mas que eu rasgava minha camisa assim e gritava blasfêmia, né? Aí me segurei, essa é a opinião dele, isso não tem na Bíblia não, tá? Eu não acredito nisso, esse não é o Deus da Bíblia, tá? Esse é o Deus do calvinismo, não da Bíblia, tá? Posso falar abertamente para vocês esse tipo de coisa aqui, né? E quem achar ruim nos áudios do meu canal, eu ofereço de graça no YouTube. Então, lamento, né? Ofereço de graça. Mas eu não acredito nesse tipo de coisa. O culpado é o homem, o pecador. Bom, Deus é santo, é justo, é misericordioso. Ele não decretaria algo contrário à sua natureza. Não nos programaria. Digamos que um homem tem... o cara abriu uma empresa. E aí ele vende robôs para trabalhar na casa do povo. Daqui a 2 anos, cada robô identifica o seu dono e mata. Com 2 anos de uso, 2 anos de serviço. Quem é o culpado? É o robô ou a empresa que programou aquele robô? Hã? Claro que é a empresa. O robô foi programado. Esse é o dilema do calvinista. Se o homem faz alguma coisa, tudo que o homem faz é porque Deus decretou, então o homem não é culpado, ele só foi um robô programado. O filme O Robô, aquele com o Will Smith, fala sobre isso, né? Fala sobre isso, esse dilema ético, né? Quem é o culpado? Será que vai chegar a época da inteligência artificial poder decidir mesmo, né? Enfim. Tá bom? Bem, então existem pessoas más, é disso que nós estamos falando. A maldade vai aumentando, né? A maldade vai aumentando. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, toda a sinceridade do mundo. O dilema de Jonas foi esse. O dilema dele foi que ele não queria pregar para um povo que era muito mal, que havia sido muito malvado com o seu povo. Entendeu? Ele não queria. Gente, e humanamente falando, não é fácil não. Imagina, o pastor lá da igreja, o pastor Alcimar, ele pastoreou 15 anos em Natal. Ele disse que era uma igreja grande lá, acho que uns 700 membros lá, mais ou menos isso, pelo que ele fala. E um grupo de homens se levantou na igreja e começou a evangelizar nos presídios. E eles evangelizavam o presídio inteiro, tá? E a ala dos estupradores, porque não ficam juntos, né? Que o pessoal mata, tá? A última vez que ficou junto foi um presídio, acho que lá em Manaus ou Rondônia, não lembro. Começo da década de 90, aí houve uma rebelião, aí os presos pegaram logo os estupradores, mataram, eles arrancavam a cabeça e jogavam em cima do presídio. Então aí houve uma mudança na questão dos presídios para sempre separar os estupradores.
Me diga se é fácil falar do amor de Deus. O cara, por exemplo, tem 2 filhas. O cara tem 2 filhas, não, que não foram estupradas, que não foram. Mas o cara tem 2 filhas, tem a esposa, e lá falar do amor de Deus para os estupradores. É fácil? É não, gente. Sejamos sinceros. E se tivesse sido vítima, ainda que dá muito. Isso é. Que foi o caso dele, né? E até Jonas. é difícil até para a vítima de bandido, né? Que às vezes fazem reportagem que o bandido mata o filho, aí a mulher perdoa, não perdoa. É difícil, imagine. Fica sequela demais, gente. Fica sequela, sabe? Não é fácil não. Entender a Bíblia não é muito difícil não. Difícil obedecer. Difícil obedecer. Qualquer pessoa compra uns livros, estuda, faz um curso ou outro, estuda, entende. Obedecer é o nome. Exatamente. Aí o cão pia. Tá? Expressão bem nossa A mesmo. palavra-chave né, é o perdão, porque é muito difícil. Eu vou dar uma pergunta a primeira vez que eu vou pegar assim, eu digo, rapaz, eu não sei o que quer responder não. E se o cara pegasse teu filho e matasse ele, você perdoaria ele? E agora? Você tem quantos filhos? Tem 2. 2 homens? E eu olhei pra ele assim, eu como homem, eu vou esperar o cara fazer cuidado, né? Mas como servo do Senhor, e aí, você perdoaria ou não? Aí você não, eu perdoaria. É a mesma coisa que você vê os acontecimentos na Síria matando cristãos, porque não estão negando o nome do Senhor. Sim. Aí um irmão trabalhava comigo lá no Atacadão, desses irmãos fervorosos que só é glória, aleluia, vitória, sua vitória, sua vitória, sua vitória. No primeiro aperto, esse povo geralmente é assim. E ele gosta de questionar, fazer esse pergunta de gaveta. Chegou e disse, irmão, se eu fosse para a Síria, eu não negava o nome do Senhor não, entrou. Eu disse, irmão, fica calado, que ele vai por fora. A melhor resposta que você deu, Não, Maria. tem filhos, tem um filho que eu amo, quando eles são mesmo. O camarada com o filho do cabelo assim, com a espada assim, para cortar a cabeça dele. Vai negar Jesus, que é que o mata. Geralmente eles torturam antes, estupram, espancam. Aí ele olhou assim, ele pegou na mão. Disse, ela peça ao Senhor para nós não passar por isso. Exatamente. A karma nossa é essa. Essa é a resposta que ele disse na vida toda. Ele quer jornada, peça para não passar. Você só sabe a resposta de passar. Olha, já que a gente chegou nesse assunto, o assunto é escatologia, essa não vou me aprofundar, porque não é o tema, tá? Mas eu falaria em outra ocasião, se houver. Essa é uma das razões pelas quais eu sou favorável à pena de morte para crimes hediondos. Essa é uma das razões. Porque, na verdade, a única coisa que satisfaz a pena, a justiça divina e a humana, é a morte do culpado em determinados crimes. Homicídio, sequestro, estupro. A única coisa que faz a família sossegar a mente, eu estou falando assim, em termos de justiça, porque Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, mas é a morte do culpado, entendeu? E quando eu defendo a pena de morte, é com base nas escrituras e nas estatísticas, tá? Ah, mas a pena de morte nunca resolveu em canto nenhum. Não resolveu? Vai conversar com a família para ver se não ajudou a aliviar a dor. Saber que, por exemplo, o cara que teve a filha estuprada, o camarada nunca mais vai estuprar ninguém, não. Ele teve o que mereceu. É isso que acontece, ainda acontece no Nordeste, no sertão, entendeu? O primeiro casamento da minha avó materna, né? O meu avô é o segundo casamento dela, foi o segundo casamento. Ela já partiu para o céu. O primeiro marido dela era estuprador, ela não sabia. Casou, teve 2 filhos com ele. Um dia mataram o cara. Por que mataram? Ela era bem novinha. Minha avó era bonita, que só, tal. Por que mataram? É Alexandre o nome dele. Aí ela me disse, porque ele era estuprador. E ela disse, eu acho é pouco. Tá? Então, eu tenho uma entrevista minha, meia hora, dando resposta sobre pena de morte, porque eu sou favorável, no YouTube. Quem quiser dar uma olhada lá no canal, mesmo canal dos vídeos, tá? Diga, irmão. Mas mesmo com essa justiça falha que a gente tem no Brasil,
Quando Paulo escreveu Romanos 13, o imperador era Nero. Entendeu? Hã? Mais ou menos. Nero É era... porque assim, eu não sei se você segue o Instagram, acho que é Notas Gospel. Sigo. Acho que você tá, já Sigo, já mencionei. Eu achei que essa semana eles postaram alguma coisa sobre um menino, acho que tinha 9 anos, foi condenado à cadeira elétrica há um tempo atrás. Eu não vi, Ele não. foi acusado, negro, acusado de ter matado 2 meninas, né? Alguma coisa assim, brancas. E todos os jurados eram brancos. Esse é o filme A Espera do Milagre, é assim também. Pronto, aí depois descobriram que ele era realmente inocente e ele vivia dizendo que era inocente. Sim. Então foi um caso de um julgamento injusto. Irmão, faz parte. A média dos países onde E não foi no Brasil. Não, no Brasil não tem pena de morte. Só para crimes militares, né? Ia ter uma vez, aí Lula interferiu. Uma rebelião num quartel, não lembro aonde, Lula interferiu, né? Ele interferiu onde não deveria, né? Porque isso não é alçada do presidente da República, é do quartel, tá? E se fosse outro presidente eu diria o mesmo, não é porque eu não gosto de Lula não, tá? Quando era para interferir, ele não interferiu. Bem, então no Brasil só tem pena de morte para crimes militares. Se houver uma rebelião no quartel, eles podem matar um ao outro lá, legalmente falando, entendeu? O general não vai ficar refém de ninguém, não pode. Enfim, bem, a média do tempo do corredor da morte, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem pena de morte em todos os estados não, mas nos que tem, a média é de 15 anos. Então há muitas ONGs e muitas entidades que não são ONGs, escritórios mesmo de advocacia, que trabalham por aqueles que dizem que são inocentes. E tem muitos casos, tem um filme chamado A Condenação, com Hilary Swank. Hilary Swank é aquela moça que fez Menina de Ouro. Conhece o filme Menina de Ouro, né? Pronto, ela é a atriz principal, o filme A Condenação. É um caso de reversão de pena de morte, tá? Ela virou advogada e tirou, o irmão dela jurou de pé junto. Ele era um vida louca, entendeu? Aí ele falou, não, eu sou inocente. Fulano, me diz a verdade, isso aí eu não fiz não. Aí ela virou advogada, tirou o irmão da prisão e depois foi abrir uma ONG. É isso. Então, a justiça perfeita só quando Jesus voltar, tá bom? Mas sou favorável à pena capital. Pena capital. Ah, mas e os ricos e tal? Os ricos não estão indo preso também? Mas é para crime hediondo que eu estou falando, tá? Vamos lá. Número 3. Concepções escatológicas. Vamos lá. Veja só. Deus não prometeu o Messias no Antigo Testamento? Olha, vai vir um Salvador, ele vai pisar na cabeça da serpente, ela vai ferir o calcanhar dele, não foi isso? A gente viu isso em Cristologia, no módulo 5. E aí Deus foi afunilando as informações, foi dando mais pistas de como seria o ministério do Messias. Lembram? Faz poucos meses. 5 módulos. Olha, ele vai nascer normalmente, vai ser nascido de mulher. Aí ele vai ser descendente de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí vem de Abraão, Isaac. Aí ele vai ser descendente de Jacó. Aí de Jacó tem 13 filhos, né? 12 homens e uma menina, Diná. Vai ser da tribo de Judá. Vai afunilando. Podia ser qualquer um, mas não. Agora só descendente de Judá. Da tribo de Judá vem Davi. Aí Deus diz para Davi, vai ser da tua casa o rei, e o reino nunca vai se apartar. 1000 anos depois, Israel nem olha mais uma teocracia, chega Jesus, e o Novo Testamento começa exatamente assim. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá? Então, até Jesus chegar ao mundo, o Messias, né? O nome só foi revelado quando Maria engravidou. Acho que quando o anjo aparece, ela engravida naquele momento, eu acredito. Não foi naquele momento, foi por ali. Ninguém sabia exatamente como seria o ministério dele. Apesar de todo assim, resumo do resumo, né?
Mas todas as pistas que o Antigo Testamento dá fez com que houvesse várias linhas de interpretação em relação à primeira vinda do Messias. Então eu coloquei um exemplo só, senão não daria para explicar, que é o de Isaías 9,6. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então tinha gente que achava que ele ia ser um conselheiro e um pacificador. Não, o Messias vai sentar com a gente aqui, vai dar as estratégias, como é que a gente vai fazer, vai falar bem baixinho. Então quando o pessoal viu Jesus no templo, derrubando as mesas, espalhando o dinheiro dos cambistas, muita gente disse, não é esse não. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, não é esse não. Então quando Jesus veio, Israel estava debaixo do domínio romano, né? Tinha muitas decisões que os judeus não podiam tomar. Esse foi o único momento que ele decidiu. Não, houve outros. No Mateus 23 também ele dá um esculacho com os fariseus, né? Fariseus hipócritas, vocês são semelhantes ao sepulcro caiados e tal. E teve outros também. Chama, Não, mas ali nesse momento que eles chama de raposa velha, que é Herodes. E dizer aquela raposa, Jesus não é brincadeira não. Tá? Ele tirou outras vezes. Bem, então tinha gente que olhava para esse texto e só esperava o Deus forte, que literalmente traduzido é Deus guerreiro. O Messias, o pessoal que estava vivendo debaixo do Império Romano, talvez as pessoas não pensassem assim antes, mas quando Israel se tornou uma colônia romana e não podia andar com as próprias pernas, então agora vai vir o Deus guerreiro que Isaías falou. Ele vai montar-se num cavalo branco, vai empunhar a espada, vai libertar esse povo, vai ter até derramamento de sangue. Então cada pessoa, ou cada grupo, imaginou como seria o Messias. E aí eu lembro sabe as palavras de Dilma: vai errar e quem errar vai acertar, ninguém vai ganhar, vai perder, vai todo mundo perder. Então teve coisa que todo mundo perdeu. Talvez poucos tenham acertado como foi realmente a primeira vinda de Jesus. E eu fico pensando assim, eu acho que em relação à segunda vinda vai ser do mesmo jeito, porque há diferentes linhas, e eu coloquei aí sobre a tribulação e sobre o milênio, porque as principais linhas escatológicas é em relação à tribulação e ao milênio. Eu vou anotar aqui, está na apostila aí, mas eu quero fazer um desenhozinho aqui. Eu li uma vez um artigo, eu não estou lembrando onde foi, e na época de Jesus existiram vários Jesus, ou seja, vários Messias. Existiram. Feito hoje. Tem em Atos 5, né? 5 não. Acho que é 4. É o 4 ou é 5, quando Gamaliel dá aquele conselho, né? Ele disse, se essa obra for de Deus, vai prevalecer. Teve um Teudas, teve um não sei quem, dizendo ser o Cristo e tal, e não era. Lembram? Gente, vamos lá. Dá para enxergar aí, pessoal da turma do fundão aí? Tribulação e milênio. São as duas questões principais da escatologia geral, tá? Então, veja só, eu estou falando aqui não é de uma tribulação, uma provação, eu estou falando do período que a Bíblia chama de grande tribulação, que os que acreditam, porque nem todo mundo acredita, tá? Acreditam que serão 7 anos de muito sofrimento. E aí é o período descrito ali no Apocalipse, onde serão abertos os selos, derramadas as taças e tocadas as trombetas. Lembram? Que o Apocalipse fala dos selos, das taças e das trombetas, tá? E aí o sofrimento vai aumentar. Então tem crente que acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes disso. A igreja vai ser arrebatada, vai sumir de repente, vai para o céu. Jesus então a primeira vez viria só até as nuvens. Então não é a hora ainda que todo olho verá. Só os salvos somem. Todo filme sobre a volta de Jesus tem essa perspectiva, tá? Que essa é a visão mais popular.
Tá? Essa é a visão, é a minha visão, por exemplo. Tá? Então Jesus, e aí depois disso começa a grande tribulação, e aí são 7 anos de muito sofrimento, tá? Então vai se revelar um anticristo. Essa visão é chamada de pré-tribulacionismo. Pré, tá só pré, o resto já está na apostila. Que Jesus volta antes da tribulação, tá? E aí vai se revelar uma liderança internacional que diz, não, vamos botar os pingos nos is, vamos ajeitar a casa aqui. E na verdade, se vocês pararem para pensar, só existe uma coisa que sempre une, que é a tragédia. A religião não une, o esporte não une, tá? Não, nem sempre, né? Pelo contrário. A final da Libertadores era para ter sido sábado, né? Já foi adiado 2 vezes? Foi adiado do primeiro jogo, foi adiado do domingo e tá para ser amanhã, não sei. Se mantiveram. Tá para ser amanhã? Ninguém sabe não. Sabe ainda não, né? Eu queria assistir. E tô torcendo pelo River. Apesar do que aconteceu com Boca, tô torcendo pelo River. Ainda guardo rancores de Amarília em 2013. Amarília é um nojento. Se ele não se converteu pro inferno, aquele ladrão. Vocês lembram naquele jogo, por isso foi roubado demais, cara. Por isso esse Boca no Pacaembu. Vamos lá, para depois, né? Sem rancores. Tá? Existe um grupo que acredita que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Nos 3 primeiros anos, em 3 anos e meio, seria até um tempo pacífico e tal. E o bicho vai pegar mesmo, alguns acreditam, que é na segunda metade. Esse grupo é chamado de mesotribulacionista. Meso, porque é no meio. Acredita que Jesus vai voltar no meio. Outro grupo acredita que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. São os pós-milenistas. E tem um grupo que acredita que a grande tribulação já aconteceu no primeiro século. E diz respeito apenas aos judeus. Então a grande tribulação para esse grupo aconteceu no ano 70, quando Tito, o general romano, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e tomou Jerusalém, né? E diz a história que o sangue dava no meio da canela em Jerusalém, tá? Claro que são hipérbole, mas outros historiadores contam, e aí parece que é verdade, que faltou madeira em Jerusalém para as crucificações que eles fizeram, tá? Porque não podia ser qualquer madeira, né? Então esse grupo é chamado de amilenista. Amilenista. Não acreditam na tribulação nem no milênio literal, tá? Mas eu vou chegar no milênio já. Alguma pergunta sobre isso aqui? Isso aqui é um assunto simples. Só esse mesmo e esse pós, eles se baseiam em que? O pré e o amilenista eu já tinha pode falar. Tá. O pré é o mais comum, né? É o mais comum. Esse mesmo pós é que eu não entendo. Então, o mesmo é porque assim, a Bíblia ainda fala sobre o anticristo, que vai haver um tempo de prosperidade, de paz. Tá? Então eles fazem os cálculos e isso deve ser em 3 anos e meio. Então vai surgir um líder, o anticristo, mas no começo ele vai ser bonzinho, até vai fazer aliança com Israel, baseado em Daniel capítulo 9. Aí diz, na metade da semana ele quebrará o acordo. E a semana não é uma semana de dias, é uma semana de anos. Vocês sabem que os judeus trabalham com 2 calendários, né? O de dias e o de anos. A cada 6 anos eles não podiam plantar naquela terra. E os judeus ortodoxos ainda seguem isso. Então eles contam 7 em 7 anos. Aí eles chamam uma semana de anos e não de dias. Então essa grande tribulação é entendido como 7 anos porque é uma semana. Daniel, chuva, é bênção. Daniel fala de 70 semanas, gente, tá? Esse assunto é mais difícil ainda. Mas eu posso mandar umas coisas para vocês amanhã, tá bom? Sobre as 70 semanas de Daniel. A Babilônia, 70 anos também. Também. Por que foi 70 anos? Porque eles passaram 490 anos depois que chegaram em Canaã sem dar descanso à terra.
Então quanto é um sétimo de 490? 70. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: ah, vocês não vão deixar a terra descansar não? No sétimo ano? Quero ver se não vão. Vem pra cá, pra Babilônia. Deixa a terra descansar agora 70 anos. Não, eu quero voltar. Não vai voltar não. Descansou 70 anos. Agora volta pra terra. Ela já descansou. Quem manda sou eu. É como se Deus tivesse feito algo assim, entendeu? Bem lembrado. No final de 2 Crônicas, nos últimos versículos de 2 Crônicas, explica bem essa questão que eu acabei de falar. Podem olhar lá. E o arminianismo, eles dizem que é uma visão historicista. Eles acreditam que aquilo ali, a grande tribulação, é uma questão só para os judeus. Tá bom? É daí que eles tiram. Eles dizem, não, a tribulação já foi. Nunca antes houve nem haverá para os judeus e não para o mundo todo. Não, eu posso, como é que eu O pós, eles acreditam que o mundo vai melhorar com a pregação do Evangelho. Essa visão surgiu no chamado grande século de missões, que foi o século XIX. Então, muitas igrejas, a expansão do Evangelho, muitas igrejas começaram a enviar missionários. William Carey foi para a Índia, né, o pai de missões modernas. Aí o Hudson Taylor foi para a China, enfim, todas missões. Aí muita gente se converteu nessa época. Então eles entenderam que cada interpretação é como livro, como autor, é pela sua época. Não é? Eles entenderam que a interpretação correta da Bíblia era que o mundo ia melhorar com a pregação do Evangelho e nós íamos chegar no milênio. E essa tribulação, na verdade, nós íamos passar pela pregação do Evangelho, íamos superar, tá? Millard Erickson, que eu cito muitas vezes nas apostilas, acho que eu só fiz uma citação, foi dele também, dessa vez, está na última página. Millard Erickson é pós-milenista, tá? Ele é o único teólogo conhecido que eu sei que é pós-milenista. Então o pessoal ainda diz assim, como é que um cara desse é pós-milenista? Porque ele é muito bom. Isso aqui está em desuso. Isso aqui é como usar a calça boca de sino. Entendeu? Não se usa mais, tá? Hã? Tá voltando, sei, mas... O nome é Fleck. Nome é como? É Fleck. É muita frescura, mas só pra mulher, né? É. Mas antigamente todo mundo usava, não é isso? Tu tem quantos anos? Não, diga quantos anos você tem. Não, não é não, meu irmão. Quase que pega. Mas para eu tenho, tem todo de... Vamos lá. Ok? Mais alguma pergunta sobre isso aqui? Diga. Tu falou que a outra coisa que une é tragédia. Sim, eu ia falar assim. Entrou no jogo. Foi o quê? Aí entrasse falar no jogo aí do cara aí que tu tá magoado com ele. Aí não Porque tu tava, o teu raciocínio tava com o cigão também. O teu raciocínio tava em tragédia. Aí falou o cara ficou com o coração magoado. Aí Teve esqueceu. um desabamento no Rio de Janeiro, Zé Pagodinho deixou de beber, vai pegar o padecer para salvar a gente, meu amigo. Meu Deus. Então, eu falei Marília, Juan Carlos Amarília, ele aposentou naquele jogo, aquele ladrão. Veja só. Também. Exato. Então, na verdade, a única coisa capaz de unir os povos é uma grande tragédia. Tá? Então o arrebatamento entra com essa visão de tragédia. O arrebatamento é a tragédia, entre aspas, ideal, anunciada e ideal para o aparecimento do anticristo, uma liderança internacional. Aquele bando de fanáticos, graças a Deus que eles foram embora. Agora a gente vai ensinar a ideologia de gênero. Agora vai ser bom demais. Deve ter sido uns ETs que levaram. Aquele povo deve ter escondido. Aquele é um bando de fanáticos. Devem ser essas as manchetes que acontecerão. Vocês lembram de Jim Jones, da década de 70? Lembram? O cara lá do americano que na Guiana Francesa levou 900 pessoas ao suicídio coletivo. O Chico Anísio criou um quadro chamado Tim Tones para satirizar Jim Jones e os líderes evangélicos, que é como se o Jim Jones fosse evangélico também. Hã? Lembra que eu lembro da vinheta que era Tim Tones. Lembra? Não sou dessa época não, mas existe DVD, né? E Chicanismo é chicanismo, né? Bem, ele conduziu o povo a tomar um veneno, 900 pessoas. Quando a polícia entrou no galpão, que tinha 900 cadáveres, não encontraram uma Bíblia.
Tá? O povo que conhece seu Deus, como diz Daniel, né? Fará proezas, nunca será enganado. Bem, então eu acredito que a tragédia ideal para o surgimento do anticristo será o arrebatamento. Tragédia para quem ficar, né? Diga, irmão. Essa tragédia é uma cidade de forma natural, uma guerra mundial, por exemplo. Exatamente. O povo se une sempre, né, nas tragédias. Como ele falou, a gente se comove, às vezes até povos que são inimigos às vezes se unem, tá? Famílias se unem, né? Vamos lá. Sobre o milênio. Então, cada visão dessa aqui tem uma concepção sobre o milênio. Eu coloco aí na página 85 uma pequeníssima definição sobre o que é o milênio. Está atrelado à grande tribulação, tá? O milênio vem dessa pequena passagem aí de Apocalipse, capítulo 20, basicamente 6 versículos, tá? Então, um trecho muito pequeno que os estudiosos da profecia bíblica, não é o meu caso, eu não sou um estudioso da profecia bíblica, tá? Eles encontram passagens nos profetas do Antigo Testamento e nas cartas do Novo Testamento que eles acreditam que faz referência a esse período de 1000 anos. Então vejam só, tem uma ligação aqui. Qual que está mais vivo? É o azul ou o vermelho aí, para vocês aí? Vermelho? A visão dos pré e do meso-tribulacionista é que o milênio será literal. Passada a grande tribulação, os crentes estão no céu, mas ainda não receberam o corpo glorificado, porque Jesus não voltou ainda, ele só arrebatou a igreja. Isso é a visão desses dois grupos aqui, do pré e do meso-tribulacionista. E aí se cumpre Apocalipse 19. Jesus vem montado num cavalo branco, na sua coxa está escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vem um exército atrás dele. Quem é esse exército? Anjos e os salvos. Esse grupo aqui pensa que é isso. Eu estou dizendo pensa porque não tem como ter certeza. Eu mesmo sendo pré-tribulacionista, não tem como, gente. Né? Alguém vai estar errado aí. Tá? Alguém vai estar errado. Às vezes no seminário, quando eu estou dando aula de um assunto, o pessoal pergunta sobre outro, aí eu digo assim, gente, como não vai dar tempo de explicar, eu vou explicar só o certo. Aí eu digo a minha posição, aí a galera começa a rir. Mas aqui eu vou explicar o certo e o errado também, tá? Vamos lá. Os pós-milenistas e os amilenistas, né? O pós-milenismo eu confesso que eu não conheço como gostaria, mas eles acreditam também que eles vão ultrapassar essa barreira. E o milênio, eu acho que os pós-milenistas são... Eu estou em dúvida, gente. Eu não quero afirmar não, tá? Aqui eu estou em dúvida. Eu vou ver melhor, tá bom? Para não dizer besteira. Eu acho que eles acreditam no milênio, literal. Mas eu estou em dúvida. Realmente eu esqueci de verificar isso. Alguém de vocês sabe dizer, sabe afirmar? Não. Já viram isso aí em alguma revista, algum material? E também se vocês confirmarem, E os amilenistas? O A é de negação. Eles não acreditam no milênio literal. Tá? Porque já foi vindo, né? Não. Pode estar sendo. A gente botar nele, é isso? Aqui eu só vim falar desses dois no meio aí, eu não estou falar não. Meso e pós. Tá. Geralmente quando se fala do pré, o meso já está incluído. Tá? O meso na verdade é uma divisão do pré-tribulacionismo. Tá? Só para não aceitar. Não, é porque tem gente que acha que não vai ser no começo, logo na manifestação do anticristo, o arrebatamento. Vai ser quando ele ficar um cabra ruim. Aí esses são os mesos. Tá? Mas é muito detalhe. Então, os amilenistas acreditam que a gente já pode estar vivendo o milênio. Que o milênio aí, de Apocalipse, na opinião deles, não são 1000 anos mesmo, literal. É um período muito grande. É um número arredondado, tá? Um número muito alto e um número arredondado.
E como é isso? Como seria isso? Talvez a gente já esteja no milênio, porque não é figurado, porque Cristo está reinando no coração dos salvos. E aí o reino de Deus vai sendo implementado aos poucos. Então, para os amilenistas, não haverá grande tribulação, ela já houve há 2000 anos, basicamente. Não haverá arrebatamento. Pronto, o Hernani Dias Lopes é milenista. Para eles não haverá arrebatamento. Então eles sempre usam uma palavra que na verdade só eles usam, tá? Eles dizem assim: o arrebatamento secreto da igreja. Eu nunca vi alguém dizendo o arrebatamento secreto da igreja. Aí eles dizem assim: Jesus não vai voltar para um grupo secreto. Jesus não vai voltar para um grupo secreto. Não é para um grupo secreto, é para os salvos. E ele não vai voltar. Ele não vai voltar no arrebatamento, tá? Entenda-se. Ele vai nos levar para o céu. Então, para os amilenistas só existe uma coisa. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui. Amilenista, que eu vi na sistemática de Gruden hoje. Aqui é o período da igreja. Jesus volta. Toma uma cruzinha aqui. Jesus volta. E aqui é o estado eterno. Né? Acabou. Só isso para eles. Não tem arrebatamento. Tem estado eterno, não tem. Nesse Jesus volta para ficar. Volta para ficar. E já começa a eternidade. Nova Jerusalém. Não tem arrebatamento, não tem grande tribulação. Ele volta e quem é salvo, quem ia perder é perdido. Não, Pois, né? Não, amilenista. E aqui é o novo céu. Vai ter a Nova Jerusalém que desce do céu e uma casa de 2 andares, né? Não, mas os pré-milenistas também pensam assim, tá? Porque a Bíblia fala da Nova Jerusalém e do novo céu e nova terra, tá? Gruden acredita que a eternidade vai ser como uma casa de 2 andares mesmo. A diferença, meu irmão, entre os testemunhos de Jeová é que eles dizem que nós vamos ficar só aqui, nós não vamos para o céu. A maioria dos crentes acha que a gente só vai para o céu. Mas pelo que parece, de Apocalipse 21 e 22, vai haver uma casa de 2 andares. Vocês querem mais problema ainda para pensar? Shed acredita que acreditava, né? Agora ele não tem mais fé, agora só tem certezas, né? Está no céu. Que quando existe aquela passagem de Jesus que ele diz assim: você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, domina sobre tantas cidades. Isso vai ser literal. Que Deus vai dar partes do universo para a gente cuidar. Cidades, estados, países, planetas. Naquele livrinho de Shed lá, Escatologia do Novo Testamento, ele deixa escapar isso aí. Deixa escapar não, ele botou bem de propósito mesmo. Tá? Confesso que não estudei para discordar dele, nem para concordar. Esse é um negócio toda vez a gente tudo faz um pouco de sentido. Teologia é maravilhoso, né? Tudo faz um pouco de sentido e na verdade tudo não faz sentido ao mesmo tempo. Alguma pergunta, irmãos? Bem, os pré-milenistas. Eu sou pré-milenista, né? Tem uma passagem lá em Isaías. A garantia é que Jesus Cristo volta e eu vou para algum plano. A garantia é que ele volta e nós vamos para o céu, graças a Deus. Tem um texto em Isaías que diz assim: que a criança brincará na toca da áspide, que é a serpente, né? E que o cordeiro e o leão pastarão juntos. Os milenistas acreditam, como eu acredito, que isso acontecerá durante o milênio. Será um período de justiça e paz, onde Cristo estará reinando, de Jerusalém. Eu acredito nisso tudo literalmente. Os salvos estarão com Cristo, também sendo seus súditos aqui, mas ainda não é o estado eterno. O homem nunca viveu 1000 anos. O homem que mais viveu foi Matusalém, foram 968 anos, não é isso? 69, né? Bom.
provavelmente Adão não viveu 1000 anos antes do pecado, tá? Pelo registro bíblico não dá a entender que aquilo tudo foi que levou 1000 anos. A gente não sabe quanto tempo foi, né? Mas, bem, o homem vai viver 1000 anos finalmente, no milênio. Todas as coisas serão restauradas, porque antes do pecado, todos os animais eram herbívoros. Todos. Não havia morte. A morte só entrou no mundo quando o pecado entrou no mundo. Então não havia ingestão de carne. Ninguém comia carne, só comia ervas e frutas. E aí, depois de um tempo, Deus permitiu que o homem comesse carne, depois do dilúvio. Lembra? Carne de tudo. Depois do pecado, deixa eu voltar um pouquinho. No paraíso sem pecado, a alimentação era só fruta e ervas. Eles eram todos herbívoros. Todos os seres, animais, seres humanos. O pecado entrou no mundo, a morte passou a entrar. O primeiro a matar um animal foi Deus. E matou um cordeiro que tipificava Cristo. Porque Adão e Eva cozinharam, né? Cozeram folhas de figueira para se cobrir. O que representa as próprias obras. O homem tentando se salvar com as próprias obras. Aí Deus chega com a roupa, derrama o sangue do animal, que tipifica Cristo, e dá a roupa, significa a salvação. Não é isso? A gente já estudou isso na escola dominical, com certeza. Então o homem passa a comer carne, porque o corpo dele entrou, vamos dizer assim, em... Você é professora de biologia, né? Química. Entrou, as leis da termodinâmica entraram no mundo. O mundo passou a se desorganizar agora. E o homem vai envelhecer e vai morrer. Não é isso que acontece? O homem vai adoecer e tudo mais. Ele passa a comer algumas carnes. Depois do dilúvio, o mundo muda. Lembra que Noé toma um vinho e fica logo bêbado. Inclusive estranhado pelos filhos dele. Isso. Porque ele bebeu pouco e já ficou bêbado. O mundo é outro, o planeta é outro. Está agora mais aberto, porque aquelas águas que Deus separou no princípio, lembra que Deus disse assim na criação, que Deus fez separação entre águas e águas, não é doce e salgada não, gente. Ali já estava separado. É a água que tem no firmamento das que estão na superfície. Então o mundo aqui é a planeta Terra. Aqui é o céu do planeta Terra. Tinha água daqui até aqui. Foi essa água que Deus fez separação. E elas ficaram toda. Essa água ficou toda em cima, no firmamento. Essa água a gente chama de nuvem. E depois a gente percebe por que Deus fez a separação e para que Ele guardou essa água. Para o dilúvio. O dilúvio provavelmente foi a primeira chuva. E aí vem a água. Talvez o homem nunca tenha visto o azul do céu, por causa dessas nuvens. E vem água de cima e de baixo. Lembra? Que a Bíblia diz que todas as fontes do abismo se abriram, se romperam. E no final do dilúvio diz que elas se fecharam. Está lá no relato de Gênesis, né? Então, essa queda d'água, ou seja, o mundo perdeu, o mundo perdeu essa proteção que tinha. Agora o ser humano precisa comer outras carnes ainda, por causa da proteína animal, que é a proteína mais rápida do corpo recompor. Acha também em proteína vegetal. Mas tem que comer muito mais do que aquele que come um bife ou dois. Aí Deus, depois do dilúvio, diz: agora vocês podem comer de tudo que rasteja. Lembra? Gênesis 9. Por que agora? Porque agora vocês precisam. Porque o mundo mudou. Inclusive o vinho fermentou muito mais rápido. Noé toma logo 2 golinhos de vinho, vamos dizer assim. Já ficou para lá de Bagdá. O mundo é outro. Tá? Eu não lembro porque eu entrei nesse assunto. Mas é isso. Sim, lembrei. Então no milênio,
os animais provavelmente voltarão para o seu estado original de criação, herbívoros. Quando o gato ou o cachorro está doente, o que é que ele come, gente? Ele volta para as origens. Ele sabe que está com dor de barriga, come, fica bom. Volta para a origem. E aí faz sentido. O corpo dá remédio, não pode deixar aquele livro do cão. Só se estiver muito debilitado, né? A gente também tá faz um chá de carne, né? Faz chá de chá de carne. Mas tem que se alimentar também. É porque a gente já está num grau de doença muito, muito pior. Bem, é isso. Perguntas? Terminou? Não? Terminou? Senão a gente entra no outro assunto aí, não vai dar mais tempo não. A gente vai entrar em morte eterna e vida eterna. Vai. Deus quiser. Não precisamos. Tu vai terminar isso aqui tudo só na próxima aula? Aí eles acreditam literalmente, né? Que Deus vai vir, vai se cumprir tudo. Eu acredito. Isso é beleza. Se um tempo O antes. Cristo vem, leva a igreja, 1000 anos de paz. Leva, quando a tribulação acaba, a gente volta. Aí reina aqui na terra. 1000 anos vai ser aqui. Reina aqui. Reina aqui. 1000 anos aqui, depois. Entra no estado eterno. Novos céus e nova terra. Aqui ou onde quer que seja. É. Eu acredito naquela casa de 2 andares. Que o irmão zombou de mim ali. Vou guardar rancor. Realmente, cada um que você vê falando sobre isso, você diz, não, isso tá certo. Aí eu fico naquela de Jesus Cristo vindo e eu estando agarrado, meu amigo, já tá valendo. Deve ficar sério, deixa eu... Nada a ver, eu vou cantar. A pergunta que fizeram no boss, eu vou fazer a ti. Eu? É. Não, Se eu fizesse alguma coisa com a tua difícil foi demais. Jazinho, Eu já até chorei com isso já. Não, ele não ia matar o cara, lembra não? E olha que eu pego a salvação. Eu não gosto de falar sobre isso não, porque eu tenho que é sério, porque eu literalmente medo de... Eu vou perguntar isso a vida. Hã? Gente, eu vou parar a gravação, mas tem umas informações para lhes passar. Peço um minutinho só.